A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria, como é bom a gente poder meditar na palavra de Deus, a gente poder se renovar na palavra de Deus. E nesse mês de fevereiro nós estamos estudando o recomeço após o dilúvio, nós estamos celebrando o recomeço após o dilúvio, estamos estudando sobre a vida de Noé, da sua família, o livramento que o Senhor trouxe para eles, a salvação, o recomeço que foi ofertado a eles por causa da justiça de Noé, porque Noé andava com Deus, Noé conhecia Deus e era conhecido por Deus também. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A gente conhece bem a história de Noé, a gente sabe a ordem que o Senhor deu, ele construiu a arca e ele e sua família, foram salvos dos juízos de Deus, porque Deus olhou para toda a humanidade e viu o quanto o homem estava distante de Deus, o quanto o homem era mau, era desobediente. E aí o Senhor resolveu acabar com toda a humanidade. Por fim, toda a criação linda que ele havia feito, por causa da maldade que havia se multiplicado exageradamente. E aí o Senhor toma essa decisão, mas o Senhor conhece a Noé, porque Noé andava com Deus. A Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé andava com Deus, Noé era um homem justo. Noé não foi pesado junto com esses outros homens, Noé não foi pesado junto com a humanidade, embora só houvesse ele de justo. O Senhor conhecia Noé. O Senhor conhece aqueles que andam com ele. O Senhor conhece aqueles que o buscam. O Senhor conhece aqueles que o temem, aqueles que têm um relacionamento com ele, aqueles que prezam por fazer o que é certo, por fazer o que é justo, por obedecer a palavra de Deus, mesmo num mundo completamente corrompido, mesmo num mundo completamente distante do Senhor. E é isso que eu quero ressaltar com você. E é isso que eu quero que a gente entenda, que a gente medite, que o Senhor conhece os seus filhos. O Senhor não é um Deus que age por atacado, que olha e julga por atacado, como é a conduta da maioria, não. O Senhor conhece o coração, o Senhor sonda os pensamentos, o Senhor sonda as intenções, Você é conhecido pelo Senhor. E quantas vezes a gente pensa que aquilo que a gente está fazendo, ninguém está vendo, Às vezes a gente pensa, eu tento tanto fazer o certo, eu tento agir da forma correta, mas parece que ninguém valoriza, mas parece que ninguém vê. Hoje em dia, infelizmente, fazer o certo, fazer o justo, fazer o honesto, por muitas vezes é tido como ser bobo, como sinal de fraqueza, como sinal de alguém fraco, Mas a gente precisa permanecer, a gente precisa obedecer, a gente precisa confiar, porque o Senhor nos conhece. Mesmo que ninguém veja aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vivendo, às vezes humilhações que a gente passa, às vezes injustiças que a gente sofre, e a gente permanece sendo fiel, e a gente permanece obedecendo, e a gente permanece fazendo o que a Bíblia fala, o que o Senhor nos instrui, e mesmo que a gente pensa que ninguém está vendo, o Senhor está vendo. O Senhor conhece, nós somos conhecidos por Ele, e é Ele que nós devemos agradar, é com Ele que nós devemos nos preocupar. Às vezes a gente pensa em agradar tantas pessoas, às vezes a gente até toma atitudes erradas para agradar alguém, para fazer alguém feliz, mas quem a gente precisa servir, quem a gente precisa agradar é o Senhor, quem a gente precisa saber que está nos vendo, que está nos contemplando, e mesmo que ali naquele momento a gente não veja isso, a gente não veja o resultado disso, o Senhor conhece aqueles que andam em obediência, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sonda a intenção, a motivação do nosso coração. Então, meus irmãos, que a gente guarde o nosso coração, que a gente guarde a nossa obediência,
que a gente guarde a nossa fé. Noé foi um homem que confiou, Noé foi um homem que foi justo, Noé foi um homem que andou com Deus, e é isso que a gente precisa fazer. O Senhor conhece as nossas atitudes, tanto para o bem como para o mal também, né? Tem pessoas que fazem o mal, que praticam o mal deliberadamente e pensam que estão isentos, né? E pensam que ninguém está vendo e pensam que vai ficar por isso mesmo, mas o Senhor conhece as nossas atitudes. Às vezes a gente está distante dos olhos humanos, né? Distante de pessoas que nos conhecem, né? E a gente pensa que a gente pode fazer o que quiser, agir como quiser, mas o Senhor conhece os seus. O Senhor conhece aqueles que o buscam, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece quando a gente se achega até Ele com o coração quebrantado, com o coração sincero. É certo que por vezes nós erramos, por vezes como humanos nós falhamos, nós fraquejamos, mas quando a gente se coloca diante dele com humildade, com arrependimento, com o coração contrito, quebrantado, o Senhor vem, o Senhor nos abençoa, e o Senhor escuta a nossa oração e o Senhor vai nos aperfeiçoando dia após dia. Então o Senhor te conhece, o Senhor conhece as suas dores, o Senhor conhece aquilo que trazido, gerado preocupação, ansiedade no seu coração, e o Senhor não age por atacado. Ele não traz juízo, né? Ele não se vinga, né? Por atacado. O Senhor conhece e o Senhor cuida. Ele cuida, Ele livra, Ele protege. Noé soube de antemão aquilo que aconteceria. O Senhor falou para Noé aquilo que ele iria fazer. Ele falou para Noé o seu plano. Ele deu para Noé a estratégia certa. Ele deu para Noé o livramento, né? E é assim que o Senhor age. Aqueles que andam com Deus, o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor dá as estratégias, o Senhor traz os livramentos. Então, meus irmãos, a gente vive dias difíceis, sim. A gente vive dias de lutas, a gente vive dias que parece que tudo desmorona, né? Que tá tudo desmoronando no mundo, que tá tudo desmoronando à nossa volta. Mas aqueles que são do Senhor são conhecidos por Ele, são guardados por Ele, são protegidos por Ele. Ele conhece aqueles que andam com Ele, aqueles que caminham com Ele, aqueles que têm um coração reto, justo, obediente diante dEle. Então vale a pena a gente continuar caminhando com o Senhor, andando com o Senhor, cumprindo e obedecendo tudo que Ele nos diz, tudo que Ele nos orienta. Amém? Que o Senhor continue abençoando você, sua casa, sua família e te fortalecendo em nome de Jesus.